Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Bem-vindo às pessoas que estão aqui no nosso auditório. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Essa casa também deseja boas-vindas ao vereador Paulo, que está assumindo o lugar do vereador Jefferson Monteiro, que por 30 dias, seja bem-vindo, a casa está também à disposição, faça um bom trabalho. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Solicito agora que faça a leitura do expediente. 27ª Sessão Ordinária de 3 de 5 de 2022. Expediente. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, número PL 32 de 2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Executivo, número PE 37 de 2022, de autoria do Prefeito Municipal. Indicação número 376 de 2022, de autoria do vereador Antônio de Oliveira. Requerimento número 239 de 2022, de autoria do vereador Antônio de Oliveira. Indicações número 377 e 378 de 2022, de autoria do vereador Juarez de Jesus. Indicação número 379 de 2022, de autoria do vereador Miguel Pierini. Indicações números 380 até 383 de 2022, de autoria do vereador Júlio Kamiski. Requerimentos número 241 e 242 de 2022, de autoria do vereador Obadias Benones. A sessão está suspensa conforme artigo 99, parágrafo 3º. Reiniciados os trabalhos, passamos agora para a tribuna livre. Fará uso desse espaço por solicitação do vereador Miguel Pierini, o IMA, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, representado pelo seu gerente, senhor Marcos Fávaro, e pelos técnicos, senhora Nádia Zin Alexandre e senhor Eduardo Miotello. Desta forma, convido-os para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Obrigado. Boa tarde. Seja bem-vinda. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Pode sentar. Pode ficar. Escolher os cabelos. Solicito ao vereador proponente, senhor vereador Miguel Pierini, que faça uso da palavra, dando as boas-vindas aos nossos convidados. Boa noite, presidente, boa noite à mesa, boa noite, vereadores e vereadoras, e a todos que nos assistem. Principalmente, meu boa noite, né, ao IMA, né, ao gerente de desenvolvimento ambiental Marcos Fávaro, né, acompanhado da técnica
Nadiazinha Alexandre e do Eduardo Miotello. No dia 30/4, eu estive lá fazendo uma visita com o Marcos Favro a respeito da licença da 4ª etapa do anel de contorno viário, porque sempre há um desencontro de informações, né, quando é uma licença, ainda mais uma licença dessa envergadura. Então, a gente foi lá, ele esclareceu, né, e eu achei super importante ele vir a essa casa, né, ele também gostou bastante, de explanar os assuntos do IMA, dos projetos do IMA, enfim. E fico feliz aí de ter vindo, Marcos. Obrigado e faça bom uso da palavra aí. Então, mais uma vez, bem-vindos. Vocês têm 29 minutos e 30 segundos para explanar sobre a atuação do IMA e assuntos que vocês acharem relevantes. E mais o tempo do vereador Miguel Pierini. Boa tarde a todos. Todos me ouvem? Sim. Digo que sim, né? Então, primeiramente eu gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Marcos Favro, sou coordenador regional do Instituto do Meio Ambiente aqui na Coordenadoria Regional de Criciúma, né? Estou, né, nessa condição, sou servidor efetivo do IMA há 11 anos, tá? Servidor concursado de carreira, né? E trouxe aqui comigo hoje, então, meus colegas de trabalho, a técnica Nadiazinha Alexandre e o técnico Eduardo Miotello, tá? Como o vereador Pierini comentou, ele esteve lá procurando informações a respeito de um licenciamento que corria conosco lá, né, era obra do anel de contorno viário, e então surgiu a proposta dele para que a gente viesse até no dia de hoje aqui, apresentar para vocês o que é o IMA, em que momento que o IMA está vivendo hoje, né? Então, a gente aceitou, a gente fica inicialmente muito agradecido pela oportunidade, né? Porque a gente está lá de portas abertas a toda a população, né? Mas, por conta de tratarmos licenciamentos ambientais ou, então, questões voltadas à fiscalização, nem sempre a população chega, né? Nem sempre o nosso trabalho ele é visto, ele é conhecido pela população em geral. Então, hoje eu fico muito satisfeito por esse convite, pela oportunidade até de mostrar um pouco do nosso trabalho, um pouco do que o IMA faz, né? Então, a gente preparou aqui um material muito simples, né? Eu diria assim, para passar para vocês inicialmente, para que colocasse vocês a par das ações do IMA, né, do que o IMA faz, e aí depois eu mostro o momento que a gente vive, né, e o que está sendo feito de investimento, o que a gente está recebendo no IMA, hoje, para a gente poder desenvolver os nossos trabalhos de maneira mais célere, de maneira mais... de um jeito que atenda a sociedade nos seus anseios, né? Então, a gente preparou aqui um material... Tá? E aí eu pretendo agora falar sobre ele, depois a gente fica aberto aqui a perguntas, tá? Espero que esteja a contento de todos. Então aqui a gente tem uma tela inicial, né, que eu apresento ali o IMA, né? Aí ali tem CODAN CRS, que é a comumente conhecida, né, e a nossa Coordenadoria Regional de Meio Ambiente de Criciúma. O CRS era Coordenadoria Regional Sul, antigamente, mas incorporou então esse nome, como historicamente é conhecida a nossa regional, assim ficou, CODAN CRS. Então, qual que é a missão hoje, qual que é a missão do IMA, né? Vamos falar assim, garantir a preservação dos recursos naturais do estado de Santa Catarina. E de que maneira que ela faz essa garantia, de como que ela garante essa preservação dos recursos naturais? Através do licenciamento ambiental, e esse licenciamento ambiental ele é pautado em cima de uma resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente, que lá define as atividades, lá traz as atividades potencialmente poluidoras e que necessitam de um licenciamento ambiental, né? A gente tem a parte da fiscalização ambiental, também desenvolvida pelo IMA. A gente tem 10 unidades de conservação espalhadas pelo estado de Santa Catarina, né? Uma delas, aqui muito pertinho da gente,
a reserva biológica do Aguaí, aqui em Siderópolis, Nova Veneza, né? Onde fica ali, inclusive muito pertinho ali, fica a barragem do Rio São Bento, né? E o trabalho de balneabilidade que o IMA faz em todo o litoral de Santa Catarina. Inclusive, esse trabalho de balneabilidade ele é reconhecido nacionalmente, tá? Ele desenvolve já há muitos anos e nacionalmente ele é referência e outros estados nos procuram para verificar como é feito, enfim, porque ali a gente consegue identificar, a gente consegue medir um nível de qualidade da água, principalmente voltado a não ter problema de saúde para os banhistas, né? E ele acontece o ano todo e é intensificado mais no período de veraneio, da alta temporada. Bom, então, falando um pouquinho do histórico, né? Hoje a gente fala de IMA, mas o IMA, na verdade, ele nasceu, ele surgiu em 2017. Anterior a isso, e aí eu garanto para vocês que... Garanto não, né? Mas é muito provável que vocês já tenham ouvido falar de Fátima, né? Que ela surgiu em 1975, né, no Estado, que era, então, a Fundação de Amparo à Tecnologia e ao Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina. Juntando, né, as iniciais, formava Fátima. Com o passar dos anos, foi verificado que o meio ambiente ele carecia de uma maior atenção, né? E então fazia-se necessário um órgão para cuidar exclusivamente do meio ambiente. E então desvinculou-se a questão tecnológica, tá? Então, mas o nome mesmo assim ficou, né? Porque era a Fundação de Amparo à Tecnologia e ao Meio Ambiente, e aí tiramos a tecnologia do cenário e ficamos apenas com o meio ambiente, mas permaneceu o nome. Depois, em 2017, por uma questão de... para ter maior autonomia, inclusive financeira e administrativa, surgiu, então, o Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, então, IMA. Tá? Bom, como é que, então, o IMA, então, como eu falei antes, ele trabalha com a parte de licenciamento ambiental, né, um dos tripés que ele tem lá para resguardar os recursos naturais do Estado de Santa Catarina. E aí, então, na parte de licenciamento ambiental, ele tem 16 coordenadorias regionais espalhadas pelo Estado, estrategicamente espalhadas pelo Estado. A de Criciúma é a última do Sul, aqui. Então, como é que atua, então, a Coordenadoria Regional de Desenvolvimento de Criciúma? Ela tem atuação nas regiões da ANREC e da MESC. Então, nós temos 27 municípios sob nossa competência, né, sob nossa atuação. Nós temos 14 técnicos que trabalham diretamente no licenciamento ambiental e nas fiscalizações ambientais. E, para isso, a gente tem uma estrutura, eu coloquei ali que a gente possui 5 veículos, só para que vocês entendam um pouquinho da nossa estrutura física, né? Nós temos, então, um prédio aqui localizado na rua Dr. José de Pata, ali muito próximo ao campo do Criciúma, ali é a nossa sede, né? E dali a gente tem 14 técnicos que saem quase que diariamente, vão a campo, né? Com 5 veículos, né? Com veículos preparados, enfim, vão a campo para fazer, então, analisarem processos, fazerem as fiscalizações, né? Mas a nossa base de trabalho é aqui. Pode passar para o próximo. Bom, a gente encontra a gente estava com um cenário, e isso foi lá em 2015, por aí a gente tinha, não chegávamos a 10 servidores, a 10 técnicos, tínhamos menos do que isso para atender 27 municípios. De 2 anos para cá, o Estado de Santa Catarina, ele focou o IMA como um órgão estratégico e que merecia ter melhores condições de trabalho e ali depositar melhor condição, né, de estrutura, pessoas, enfim. Então, agora, nesses últimos 2 anos, mais precisamente no último ano, onde a gente recebeu mais investimentos, eu coloquei 5 veículos lá, porque a gente tinha 3, o IMA ele adquiriu 33 novos veículos, não só para incrementar essa frota, mas também, principalmente, voltado para a questão da renovação, porque a gente tinha veículos muito antigos,
carros 2002, 2001, e que, volta e meia, careciam manutenção e ficavam muito tempo afastados do trabalho. E aí a questão também econômica, além da segurança dos nossos servidores, a questão econômica, ela é um veículo, é uma máquina que tem desgaste, e aí então tem todo lá uma questão orçamentária também envolvida, né? E então agora a gente acabou recebendo 33 novos veículos. Para Criciúma a gente recebeu um veículo de vistoria, né? 4x4, enfim, para atuar em condições severas. E a gente recebeu mais um veículo também para atendimento de acidentes com cargas de produtos perigosos. A gente atuava com um veículo normal e a gente viu que, em certos momentos, o acidente ele ocorria às margens da BR ou na própria BR, enfim, e carecia sinalização, a gente demorava para chegar na área porque encontrava filas e não conseguia ultrapassar essas filas. Hoje a gente tem um carro preparado. Depois, na sequência, ali eu tenho os slides. Mas, então, de investimentos, a gente recebeu agora, o IMA, né? 33 novos veículos, Criciúma recebemos 2. Recebemos 70 novos computadores, porque a gente, hoje, está tudo muito digital, né? Principalmente depois da pandemia, a gente começou a ter muito atendimento de forma virtual, inclusive, né? E sendo muito mais ágil, enfim, muito mais célere, né, a comunicação e tal. E a gente viu a necessidade de modernizar também os nossos equipamentos, né? Então, recebemos 70 novos computadores, estão licitando mais outra quantidade dessa. Foram adquiridos softwares, tá? Esse Google Workspace, ele é especificamente para esse atendimento virtual, né? Então, hoje a gente consegue fazer a comunicação tanto com quem nos procura, quanto Regional Sul com a sede do IMA em Florianópolis, ou entre as regionais, a gente consegue, então, ter essa comunicação de uma maneira muito mais efetiva, muito mais tranquila. O IMA ele investiu num sistema chamado ArcGIS Enterprise, tá? Que esse sistema, só para vocês terem noção, ele é um sistema de geoprocessamento, que eu falei ali de um veículo que a gente tem hoje para atendimento com um acidente com carga de produto perigoso. Hoje, esse sistema que a gente adquiriu, que está iniciando já o trabalho com ele nos permite, hoje, da nossa base aqui em Criciúma, verificar, em caso de um acidente desse, a gente verificar onde que tem que ser a interceptação do recurso hídrico para que essa carga perigosa ela não venha a contaminar uma área muito grande, né? Quando a gente fala em recurso hídrico. Então a gente tem ali um derramamento de óleo diesel, por exemplo. A gente consegue, através desse sistema hoje, identificar onde é o fluxo, para onde que é o fluxo dos rios próximos, e a gente consegue, através de um trabalho de inteligência, fazer a interceptação então, desse material contaminante, para que ele não venha a ampliar então, a sua poluição, né? A gente tem ali, e aí a gente tem também, surgiu o Business Intelligence, que é o BI, né, que a gente chama, que hoje ele é utilizado por empresas de iniciativa privada. Esse sistema ele permite hoje a gente identificar nossos gargalos, identificar os nossos potenciais, aonde a gente precisa atuar, ele traz números para a gente que medem a nossa gestão. Então, assim, o órgão público hoje ele sentiu a necessidade de caminhar junto com a modernidade das empresas. Então, a gente tem lá as empresas preocupadas em ser céleres, em desenvolver melhor o seu negócio, e o IMA ele faz da mesma maneira, ele aplica então esse programa para que os gerentes e os diretores consigam identificar áreas a serem melhor trabalhadas em suas regionais. Então, através desse software, a gente consegue fazer uma medição de desempenho. E aí, com um outro investimento realizado, a gente teve, então, a chamada de 28 novos servidores, onde a Regional Sul ela foi contemplada, né, a nossa regional aqui, a regional de Criciúma, foi contemplada
com 2 servidores, né, que vêm atuar em um dos gargalos que a gente tem, que foi apontado, inclusive, por esse software, que era na área do meio biótico. Tá? Na área de supressão de vegetação. Um licenciamento ambiental, só comentando rapidamente, o licenciamento ambiental ele é analisado sob 3 óticas. Então, quando entra um processo de licenciamento ambiental, a gente analisa o meio físico, a questão de solos, né? O meio biótico, a questão da vegetação e da fauna, e o meio socioeconômico. Né? O que aquele empreendimento vai trazer, tanto de pontos positivos quanto negativos para a sociedade, para o cidadão, tanto na geração de empregos, de impostos, mas também, né, na questão negativa de, às vezes, ruído, emissões atmosféricas, enfim. E a gente identificou que o nosso meio biótico ele carecia de uma melhor atenção, porque era onde a gente estava encontrando muitas dificuldades, inclusive em outras áreas, de que o processo ficava encalhado, porque a gente não tinha a equipe do meio biótico suficiente para que encaminhasse essas análises. Pode passar adiante. Então, como veículos de vistoria e fiscalização, a gente recebeu um veículo similar a esse, né, 4x4, que nos atende hoje perfeitamente. Pode passar. Esses são os veículos urbanos que o IMA comprou também para auxiliar nos deslocamentos de longas viagens, enfim, né, de reuniões. A gente tem aqui esse veículo que veio para a gente para atendimento de acidente de produtos perigosos. Né, é um veículo, como eu disse, equipado, ele tem giroflex, ele tem sirene, ele tem alto-falante. E traz toda uma condição de trabalho boa para o nosso técnico, inclusive para, de maneira mais ágil e mais eficiente, prestar esse atendimento. A gente trabalha também, tá? Para vocês terem um pouquinho de... A gente trabalha também em campo hoje com o auxílio de drones. Tá? O drone ele sobrevoa áreas onde muitas vezes é difícil acesso, né, e ele consegue fazer um mapeamento da área. Então, a gente tem a tecnologia ao nosso dispor hoje também. Né, então, ele nos auxilia para verificar pontos onde se pretende desenvolver alguma atividade ou uma determinada supressão de vegetação, a amplitude dessa área. Né. Aqui, a gente tem agora, estamos passando também por alguns investimentos na nossa sede do IMA, aqui, que ela foi... a gente tem uma sede, a nossa sede está aqui desde 1996, e em 2018 a gente recebeu uma reforma nela, ela era uma residência que foi adaptada para um escritório. Em 2018 nós passamos por uma reforma e ampliação da nossa sede. Então hoje ela é toda preparada para o trabalho, ela é toda preparada para atender as nossas necessidades. Aproveito o vereador Pierini já esteve lá, mas eu aproveito para convidá-los a conhecer o nosso espaço, a conhecer o nosso trabalho lá. Né? E aí a gente, na época, por conta de limitação financeira, a gente tem um espaço para os carros, né? Uma garagem, mas essa garagem hoje ela não está coberta. Então, como um órgão ambiental, a gente verificou a necessidade ou a oportunidade de cobrir os nossos veículos com placas solares, aonde vai gerar, inclusive, energia para os nossos trabalhos, para o nosso consumo. Né? Então, aqui a gente estamos agora em fase de elaboração de termo de referência, mas essa aqui a proposta. Né? Então, eu não tenho números aqui de quanto que ela vai gerar, enfim, eu ainda não tenho isso, mas a proposta é essa. Temos viabilidade, porque a viabilidade ela precisa ser financeira, mas ela também tem que ter viabilidade solar, né? Se for uma área muito... Mas já temos isso, então agora estamos na parte de termo de referência. Pode seguir. Então, como eu falei do concurso público, que nós tivemos a nomeação de 2 técnicos, a gente recebeu uma engenheira florestal e uma engenheira agrônoma. A engenheira florestal, a gente tem bastante áreas, como eu disse, nesses 27 municípios que a gente atua, a gente tem bastante trabalho voltado, né, à questão da supressão de vegetação. A engenheira agrônoma também atua, né, nessa parte, mas a gente também tem na nossa regional, nesses 27 municípios, uma questão
muito importante, que são 6 mil hectares de áreas degradadas pelo carvão, áreas mineradas pelo carvão, aqui na região da ANREC, e que estão sendo tratadas as recuperações dessas áreas, né? Então, a gente tem engenheiros agrônomos para verificação da questão do solo, né? A gente pretende focar especificamente a questão dos solos nessas áreas, a recuperação dos solos nessas áreas, mas também para o uso futuro, mirando no uso futuro da área, né? Então, a gente precisa fazer essa recuperação de área degradada também pautada no que vai ser proposto ali para o futuro. Pode passar para a próxima. O desempenho da Regional de Criciúma, como eu disse, ele é medido pelo BI, né, pelo Business Intelligence, programa, e ali ele tem 2 indicadores que nos pautam, né, que medem a nossa eficiência. Então, são indicadores de licenciamento ambiental. O índice de conclusão de processos, né, e a conclusão dentro do prazo. Porque hoje a lei ela prevê que os processos de licenciamento ambiental eles sejam analisados em determinado prazo, né? Então, quando a gente não consegue analisar nesses prazos, a gente precisa, ele tem que ser alertado e a gente tem que verificar o porquê que a gente não está conseguindo cumprir nesse tempo, né? E ali a gente tem, então, esses 2 indicadores, o índice de conclusão, que é o que entrou versus o que saiu de processo, e a conclusão dentro do prazo. Tá? Pode passar a tela. Eu peguei o índice de conclusão, eu tinha lá, na data do dia 20/4/2022, só para trazer para vocês, só para exemplificação. Tá? O nosso índice de conclusão, ele estava em 159%. Ou seja, nós estávamos analisando, e o nosso objetivo é analisar 101%. Por que não 100%? Porque a gente tem um passivo ambiental, né? Um passivo de processos ambientais para serem analisados. Então, o objetivo do IMA hoje é analisar aquilo que entra no mês e mais né? Para a gente, mais 1%, para ir abatendo aquele nosso passivo ambiental. No final do mês passado, a gente estava com índice de conclusão de 160%. Tá? E no ano, a gente está ali do ladinho, ali, ó, 118%. Esse é o nosso indicador do ano. Tá? Pode passar para a próxima tela. E aí, acabamos fechando o mês de abril com um índice de conclusão de 139,8%. Lá a gente estava no dia 20%. E aí ele deu uma caída, porque acabaram entrando mais processos, né? E a gente acabou fechando. Mas mesmo assim é um desempenho que mostra uma eficiência de um órgão público, como muitas vezes a gente ouve muito falar, né, que o órgão público ele é um gargalo, mas a gente vê que, através dos números que a gente consegue um excelente desempenho, né? A gente tem aí 40% a mais feito daquilo que entrou de processo para a gente, né? Pode passar para a próxima tela. Aqui é a questão de conclusão dentro do prazo. E aí aqui, o objetivo do IMA é atingir 50%. E se vocês olharem ali os nossos números, eles estão em 18, 13, 31. Mas o que acontece nesse aspecto aqui? A gente tem alguns processos que a gente recebe muita interferência externa, inclusive. Tá? Então, e o processo ele acaba retardando, o processo ele acaba demorando mais a sua tramitação, a sua análise. Muitos documentos acabam emperrando por conta de interferência de outros órgãos, solicitação de outros órgãos, né? Eu digo interferência nesse sentido, né? E aí acaba demorando um pouco mais a análise, né? Então, mas a gente está focado nessa tela aí, hoje, né? Então, a gente está mirando a conclusão dentro do prazo para que a gente consiga atender o que a lei nos pede. Pode passar. Então, assim, já estou finalizando a minha apresentação aqui, para depois abrir a palavra, né? Mas o que eu trago aqui de potenciais da Coordenadoria Regional de Criciúma? Eu trago uma equipe qualificada. Dentre essa equipe que trabalha lá, desses 14 técnicos, nós temos doutores, nós temos mestres, né? Nós temos a grande parte grande parte do pessoal tem uma pós-graduação, né? Ou foi além da sua graduação.
E isso a gente sente o retorno nas análises técnicas, né? São análises bem fundamentadas, inclusive a gente consegue, através dessa estrutura, dessa equipe que a gente tem, desse nível que a gente tem de profissional, raramente a gente nega um processo. Muitas vezes, quando o processo ele não está de acordo com aquilo que daria para fazer, ambientalmente falando, né, de acordo com o regramento ambiental, a gente consegue trabalhar, a gente consegue passar para o empreendedor situações onde ele pode alterar e ficar dentro do regramento, mas isso graças à equipe qualificada que a gente tem. Então, a gente tem um ótimo atendimento prestado e a gente recebe diariamente elogios. A gente tem os canais de comunicação nosso, e inclusive nosso WhatsApp pessoal mesmo, que a gente recebe diariamente. Hoje ainda foi compartilhado no nosso grupo um consultor agradecendo e louvando, né, o trabalho que é feito na equipe de Criciúma, na coordenadoria de Criciúma. E isso não é para o gerente, isso é para os nossos técnicos, isso é a prontidão, o atendimento de excelência que a gente tem. A gente tem, né, um excelente ambiente de trabalho. Nós não temos a questão que geralmente se encontra, inclusive até em iniciativa privada, como é que eu posso falar que me fugiu a palavra? Ambiente mesmo, ambiente saudável. A gente não tem problemas de relacionamento interpessoal. Tá? A gente tem uma estrutura física excelente, veículos e equipamentos muito, muito bons, tá? Coisa de ponta mesmo. A gente tem um corpo técnico robusto e a gente também tem um olhar atento hoje da sede do IMA de Florianópolis, né? Que a nossa sede é em Florianópolis. A parte administrativa do IMA, ela fica toda em Florianópolis, e a gente tem essas entregas, então, de equipamentos, de servidores, de veículos, aonde nos permite um trabalho eficiente. Pode passar a próxima tela, que é a finalização, se eu não estou enganado. Então, aqui, para quem não conhece, essa é a nossa sede, na rua Dr. José de Pata, muito próximo ao campo do Criciúma. Ela tem essa parede viva, né, de samambaias aí na frente, são samambaias verdadeiras, né? E é ali que a gente fica, a gente atende o público, né, externo às terças e quintas-feiras. Não atendemos todos os dias porque a gente também precisa ir a campo, né? Então, às vezes é muito ruim uma pessoa chegar ali e não encontrar o técnico. Então, assim, a gente disciplina o atendimento e fazendo com que tenha a garantia de que quando a pessoa chega ali para ser atendida, o técnico vai estar ali. Tá? Essa foi a nossa apresentação, né, trazendo aqui o que é o IMA de Criciúma, o que é a Coordenadoria Regional de Criciúma. Eu trouxe junto comigo, como eu disse, a técnica Nadiazinho. Ela atua, né, conosco com a parte de recuperação, aliás, com a parte de mineração, né, não só a recuperação das áreas degradadas, mas a parte de mineração como um todo. E eu trouxe aqui estrategicamente também para falar com vocês, se for o caso, o engenheiro sanitarista e ambiental Eduardo Miotello, que hoje ele é responsável por muitas análises de processos de obras públicas. Tá? E ele inclusive as análises dele são feitas no estado todo, né? Então, volta e meia ele está em alguma regional prestando auxílio. E com a gente aqui em Criciúma, muito, muito, muito focado, tanto obras aqui do governo municipal, mas também de outros municípios dessas duas regiões, a MESC e a REC, né? Então, seria isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos abertos aqui às perguntas. Tá. Eu gostaria de fazer um questionamento. Qual é a diferença da atuação do IMA e da diretoria da extinta FANCRI? Porque são duas, uma a nível estadual, outra municipal, mas eu vejo que as duas dão licenças. E qual é a diferença dentro do município da atuação de vocês? Então, eu falei que o licenciamento ambiental ele é pautado em resoluções, né? Na verdade, em uma resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente, do CONSEMA, é a resolução 98/2017, tá? A resolução 98/2017, ela traz as atividades passíveis de licenciamento pelo órgão estadual. E aí tem uma outra resolução, que é a 99, uma posterior, a 99/2017, que ela traz as atividades passíveis de licenciamento ambiental pelos municípios.
Então, quem estabelece essa distinção entre o que é licenciado pelo IMA ou o que é licenciado pela diretoria ou pelos municípios, no caso, são essas duas resoluções. Tá? Então... exemplo, por exemplo. Lá tem as atividades. Nádia, a gente tem, por exemplo, agora que foi visto... Poço de combustível, loteamento. Poço de combustível, loteamento. Então, assim, posto de... Tem que ser no telefone, por favor, para ficar gravado. Atividades de impacto local. Dessas atividades de impacto local, por exemplo, um exemplo muito bom que o Miotello comentou, posto de combustível. Tá? Só vai para o IMA posto de combustível quando o município não tenha fundação municipal para licenciar. Se não, fica no município. Então, tá ligado aqui? Tá. Então, pessoal, boa tarde, eu sou o técnico Eduardo Miotello do IMA, né? Então, complementando o que o Marcos estava relatando antes, né, sobre a diferenciação do licenciamento ambiental em âmbito estadual e municipal, ela está pautada fundamentalmente na Lei Complementar 140 de 2011, que estabelece as esferas de competência entre União, Estados e município. Então, a habilitação aqui no Estado é feita junto ao Conselho Estadual, né, que tem um regramento para o IMA, que tem as atividades ali relacionadas na CONSEMA 98 de 2017, e aos municípios que se habilitarem ao Conselho Estadual, ele tem uma relação de atividades dentre as atividades que o IMA atua, que sejam consideradas de impacto ambiental local. Então, essa que é a diferenciação, né? O que é impacto local, caso o município esteja habilitado dentro de uma habilitação ao Conselho Estadual, que é o caso do município de Criciúma, eles podem atender às atividades descritas na Resolução 99 de 2017, que é uma resolução desmembrada da de 98, específica aos municípios, que também é o caso de Uruçanga, Içara, Forquilinha. Aos municípios da REC, quase todos estão habilitados, e o da MESC somente Araranguá e Passo de Torres, por exemplo. E aonde o município não atua, o IMA acaba atuando integralmente, né? A palavra está aberta para os vereadores. O vereador quer fazer algum questionamento? Paulo, por favor, pode... O seu questionamento tem que ser... Eu sei do meu tempo, então, mais o tempo dessa vereadora. Rapidinho, presidente. 1 minuto e meio do tempo. É pequena a minha colocação. A atuação de vocês, limites, vai de onde a onde, que eu não peguei o começo ali da... E segunda pergunta, quando vocês fazem, aliás, são solicitados para vocês analisarem um caso, leva mais ou menos quanto tempo para vocês darem uma resposta? Tá. Então, a nossa área de atuação, ela é nos municípios, em todos os municípios da região, da ANREC e da MESC, são 27 municípios. Tá? Então, de Içara até Passo de Torres, indo a Lauro Miller, a Orleans, né, e descendo. Os municípios da ANREC e da MESC. Quanto ao tempo da demora, enfim, do processo, tem duas coisas que na verdade, uma principal, tá? É a questão dos documentos entregues para a gente. Salvo exceção, assim, são raras as exceções, tá? Que os processos eles voltam para o empreendedor para melhorar o estudo. E esses estudos, eles são pautados, eles são orientados por uma instrução normativa, que está aberta, tem acesso a todas as pessoas têm acesso no site do IMA. Então, quando a pessoa, a empresa, enfim, né, vai procurar o licenciamento, lá ela encontra a orientação do que ela precisa apresentar e muitas vezes, a maioria dos casos, a gente não encontra, no processo de licenciamento, a gente não encontra aqueles documentos necessários para análise. Então, ali o processo é devolvido para o empreendedor. O empreendedor fica a cargo dele, a urgência, enfim, né? Para retornar. A gente acaba arquivando, a gente está também analisando o que a gente tem de processos, enfim, e a gente descobriu, a gente está arquivando muito processo que extrapolou os 120 dias, que é o prazo limite que o empreendedor tem para apresentação dessa documentação, desses estudos, né, que são solicitados. E passa-se 120 dias
e o empreendedor não apresenta. O processo ele é arquivado, né? Isso tem dispositivo legal para isso e a gente cumpre, então. Mas esse é o principal motivo, tá? Depois entra também a questão da complexidade, né, do processo. Vamos falar aqui que tem bastante, a gente tem aqui casos mais simples, né, para serem analisados, onde o processo vai rapidamente e aí às vezes precisa de pouca complementação ou às vezes o estudo está bem fundamentado, mas a gente tem os casos de mineração de carvão, por exemplo, que requerem EIA-RIMA, que é um estudo que só o estudo em si ele precisa fazer 4 campanhas de acompanhamento de fauna, ou seja, 4 campanhas, ele precisa analisar as 4 estações do ano, o comportamento da fauna nas 4 estações do ano. Então, só aquele estudo ali é 1 ano, e aí a gente ainda precisa analisar esse processo, ele é um processo robusto, que carece de audiência pública, o Ministério Público entra também verificando questões, né? O Ministério Público verifica para a coletividade, né? Enfim, defendendo a coletividade. Então, ele é um processo que ele passa várias etapas e aí ele se torna moroso, na verdade, né? Mas as análises, claro, eu coloquei ali um gráfico ali que a gente não estava alcançando os 50%, né? Mas muito em função de passivos que a gente tem, processos lá de trás. Tá? Com a palavra, o vereador Antônio de Oliveira. Boa noite, presidente, vereadores. Cumprimentando a senhora, cumprimento a mesa, cumprimento também o público que se faz presente no plenarinho. Em questão sobre os solos das carboníferas, por exemplo, a carbonífera Criciúma, Corpeminas, que estão desativados, o que vocês têm a falar, como que se encontra o solo hoje dela? E também quero falar assim, já aproveitar que também o espaço aqui, falar hoje, um grande problema nosso é a CT do carvão, né? Temos comunidades hoje que hoje lutam por uma escritura e tem essa dificuldade devido hoje à situação do carvão. Queres falar, Nádia? Nádia, eu vou passar a palavra para a Nádia, porque ela é a nossa técnica que atua firmemente, mas só explicando rapidamente, as áreas impactadas pelo carvão, que é onde tem carvão, elas são tratadas como áreas contaminadas, né? Então, ela tem um tratamento diferenciado pela contaminação que o solo recebeu. E a Nádia trabalha diretamente com isso, ela tem bastante gabaritada para falar. No caso da... Boa tarde, né, a todos. No caso da carbonífera Criciúma e da... Vocês têm o tempo do vereador Antônio Manuel. Então, não, Manuel Rosenck. E do Márcio, e o Zairo Casagrande, Márcio Darós. E Feuser, da Heitor Feuser. Esse é um tema que realmente é muito preocupante. Não sei se eu vou conseguir dar a resposta para vocês, mas vamos lá. No caso da carbonífera Criciúma e Corpeminas, né, são 2 casos recentes de solvência, enfim, das empresas, e que está correndo, né, a ação está sendo julgado, e provavelmente estas áreas, a recuperação destas áreas recairão certamente para a União, e estamos tentando livrar o Estado disso, mas não está fácil. Então, provavelmente, a recuperação destas áreas vai recair sobre a União e talvez o Estado, né? Já que as empresas não existem mais, ou não têm condições, enfim, né? Então, isso aí a gente ainda está aguardando a ação, né? Não sei se o Fávaro quiser complementar depois, mas mais ou menos essa é a condição. Com relação às áreas do passivo ambiental, que aí em si é a ACP do carvão, lembrando que essas outras 2, por ser recente, elas não fazem parte da mesma ação civil pública, né? A carbonífera Criciúma e Corpeminas, elas não estão no mesmo polo passivo da ACP do carvão. Então, no caso da ACP do carvão, aí nós temos sempre que que se requerer o uso destas áreas, querendo nós ou não, nós precisamos da anuência do Ministério Público Federal, que é o autor da ACP, ele que propôs essa ACP lá nos idos de 2000, né, chegando, porque a ação civil é do ano 2000.
né? Então, nós precisamos da anuência do Ministério Público Federal para o uso destas áreas, estando elas, entre aspas, recuperadas ou não. Tá? Então, se for para usar a área, precisa da anuência do MPF, e não é nem do MPF. Primeiro, tem que ser convencido o MPF que aquele uso é uma coisa que é possível, que não vai afetar a recuperação da região como um todo, enfim. Ele aceitando, ele leva a ideia para o juiz, que aí sim vai dar, né, o aval, não, pode ser usado determinada área ou não. Então, eu acho que o Fábio acabou esquecendo, mas muito daquele atraso nosso ali, do passivo que nós temos, são processos que dependem desta anuência do MPF e do juiz, né? Principalmente do MPF, porque a hora que ele agilizar, ele consegue chegar, né, no juiz. Então, vamos dizer, nessa primeira etapa aí da questão do MPF. Né? Então, essas áreas na região toda, como o Fábio também já falou, temos 6.000 hectares de áreas que integram essa ACP do carvão. Desses 6.000 hectares, 4.000, em torno de 4.000, estou falando aqui números redondos, né? Em torno de 4.000 já tem a responsabilidade definida, ou seja, já foi identificado quem foi o causador do dano e já tem processo para a empresa então, iniciar a recuperação, ou, enfim, apresentar projeto, ou monitorar, ou mostrar que já está recuperada, mas já tem 4.000 hectares, já está nessa situação. E cerca de 2.000 hectares, então, é o que é considerado de área órfã, porque não foi definida a responsabilidade. Né? Então, nessas áreas órfãs, não é porque não tenha dono, porque provavelmente tem um proprietário do terreno, mas não, área órfã porque não foi definida a responsabilidade pela recuperação. Qual foi a empresa que degradou aquela área? Então, se eu sou a proprietária de uma área órfã e quero fazer um loteamento, quero construir uma empresa, enfim, qualquer tipo de atividade que eu precisar fazer nisso, eu preciso da anuência do MPF, tá? E eu preciso também dizer o que primeiro, antes de usar, o que eu vou fazer para recuperar aquela área, né? Porque ela precisa ser recuperada. A ação civil de 2000, ela tem como objetivo principal a recuperação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Então, o que o Ministério Público considera? Se ficar um pedacinho de área ainda por recuperar, com rejeito, degradando ou contribuindo para o lençol freático, para as águas subterrâneas, a ação não vai ser resolvida, porque vai continuar a degradação da água subterrânea ou superficial. Né? Então, é esse o ponto de vista do Ministério Público, que ele tem em mente. Então, tem que resolver tudo. Né? Então, mas é isso, essa situação é realmente complicada e a gente sabe disso. Às vezes, a gente até se angustia também, porque a gente sabe que quem é o proprietário quer utilizar, quer dar um destino. Às vezes, até a gente vislumbra que vai ficar melhor, mas a gente também não pode tomar essa decisão de autorizar sem antes passar pelo MPF. Deixa eu só complementar um pouquinho a Nádia, perfeito o que ela colocou, mas assim, falando especificamente aqui das áreas aqui em Criciúma para utilização, o Ministério Público ele quer resguardar a questão da responsabilidade sobre essas áreas. Então, assim, às vezes a gente tem um superficiário, proprietário ali da área, né? Mas o que acontece? Naquela área ali, o responsável condenado lá na ação civil pública foi, por exemplo, a CSN, né? E ela é a responsável pela recuperação daquela área. Então, o Ministério Público ele faz esse filtro, tá? De proibir a intervenção naquela área ali, enquanto não acontecer uma anuência, por exemplo, da CSN, a gente está dando um exemplo aqui, para que aquele determinado ponto ali, aquela determinada área, passe para a responsabilidade de outra pessoa, então, de outra empresa, né, pessoa jurídica, ou pessoa física, inclusive. Mas o que acontece? Então, o Ministério Público está nesse papel, porque se as empresas, as pessoas começarem a utilizar essas áreas,
aqueles responsáveis lá que foram apontados na ACP e que foram condenados à recuperação das áreas, eles não vão conseguir intervir nessas áreas que eles precisam judicialmente, né, trabalhar. Né? E aí o Ministério Público está entrando nisso, e aí onde é que está a maior dificuldade é a questão dessas anuências. É colocar esses atores novos no polo também passivo ali, né, de responsável pela área. Então, está ali a problemática, inclusive da última reunião que a gente teve aqui na REC aqui com os prefeitos, para tratar da ACP do carvão, inclusive com a presença do Procurador da República, do MPF, foi tratado, então, de vir os responsáveis, né, lá de Brasília por essas áreas. Quem assina realmente pela CSN, quem assina pela União, quem assina... Para trazer essas pessoas, porque os técnicos que aqui participam das reuniões, eles não têm essa competência de liberar essas áreas, de transferir a responsabilidade dessas áreas. Então, é onde está emperrando hoje a questão responsabilidade. Sempre mirando no objetivo da ação, que é a recuperação dos recursos hídricos. Tá? Só complementando rapidinho, então tem aqueles 4.000 hectares que têm a responsabilidade imputada, que aí entra nessa questão que o Fábio falou, que tem que entrar em concordância com o responsável pela recuperação, com a empresa ré, no caso, né? E aí o que a gente observa? Quando é uma empresa daqui, exemplo, a Carbonífera Rio Deserto, catarinense, que tem áreas de passivo aqui, essa negociação fica bem mais fácil e célere. Por quê? Porque eles vão junto com o interessado no MPF, eles vão lá, sentam e dizem, ó, o que o interessado vai fazer? Eu vou recuperar, vou fazer o seguinte, eu vou usar a área, vou impermeabilizar ela toda, se tiver rejeito durante a escavação aqui da minha residência que eu vou construir, se tiver rejeito eu encaminho para um depósito, aí a empresa, não, já pode então encaminhar para o meu depósito, já está ali, então já é um problema a menos. O monitoramento da área, que é uma exigência do Ministério Público, o acompanhamento para ver como é que ela vai ficar no futuro. Normalmente, essas empresas se responsabilizam e continuam ficando responsáveis pelo que tem que fazer. Então, fica bem mais fácil, bem mais simples essa negociação quando é a empresa daqui. Aí, quando parte para a CSN ou a própria União, que aí já é, né, ou uma outra esfera, aí é complicado. Aí é tipo, está interessado, então pega tudo para vocês, tchau, eu não quero mais saber de nada e vira as costas e vai embora. Ou é assim ou não é nada. Aí fica difícil para quem tem um terreno, 2, de pegar e assumir um passivo que é bem maior do que ele pode ganhar com aquilo que ele vai construir na sua área, né? Aí é complicado. Mais algum questionamento de alguns vereadores? Então, com a palavra, o William Pacheco, nosso vereador William Pacheco. Você tem que ceder o seu tempo também, senhor vereador, certo? Então... Boa noite, presidente. Boa noite, os integrantes da mesa. Boa noite, pessoal do IMA. Boa noite, vereadores e vereadoras e quem está aqui presente. Primeiro, eu quero parabenizar aí o trabalho do IMA, que contribui aí para o desenvolvimento sustentável das nossas cidades. Eu olhei ali que alguns valores aí do IMA, alguns aqui que eu circulei aqui, eficiência, celeridade, inovação. Então, tu demonstrou ali com várias aquisições que a atual gestão está trabalhando forte em cima disso. E o povo, a população espera que realmente continue nesse caminho. A minha pergunta foi falado aqui sobre em relação à FANCRI e o IMA, a diferença. Então, se existe algum sistema que integra essas informações entre a esfera municipal, estadual e federal, que isso pode facilitar a comunicação aí com relação à documentação e informações. Boa tarde, obrigado pelo elogio, né? Hoje, só complementando, o IMA, hoje ele é um órgão
que está muito focado em gestão, tá? Então, a gente trabalha gestão mesmo, tá? A gente tem o nosso objeto, que é o licenciamento ambiental, a fiscalização, enfim, aquele tripé ali, a conservação, mas de tudo isso, a gente viu que a gente precisa ter gestão, né? Não só a parte técnica lá trabalhando, mas a gente precisa equilibrar, a gente precisa organizar tudo isso, né? De um jeito que vai ter melhor eficiência, que vai ter, enfim, mais agilidade para as nossas demandas. Bom, existe um sistema, tá, que integra essas informações, chamado SINFAT, tá, que é o Sistema de Informações Ambientais. Ele foi um sistema criado pelo IMA, tá, acredito que ali em 2009, tá, e hoje esse sistema, e aí até acredito que em 2015, 16, um pouquinho, talvez mais adiante, agora mais recente, ele era um sistema exclusivo do IMA, né? E depois a municipalização, né? A municipalização que eu digo as fundações municipais começaram a surgir bastante, né? Bastante forte também na atuação com licenciamento ambiental, e então a gente tem um setor em Florianópolis, na sede do IMA, responsável pela chamada municipalização, e lá então foi pensado no jeito tanto de padronização quanto de banco de dados, né, da gente ampliar esse sistema, o mesmo sistema nosso, para os municípios. O SINFAT ele é acessado tanto pelos municípios, se não me falha a memória, também pelo próprio Ministério Público, né? Isso, o Ministério Público também tem acesso às informações, porque a gente recebia muito questionamento se determinada empresa tinha licenciamento ou não, e aí uma simples consulta no SINFAT, né, consegue. E a gente chegou no ano de 2013 ou 14 com um levantamento de 48%, 42% do tempo do técnico do IMA era respondendo ao ofício de Ministério Público, tempo de trabalho do IMA. E aí a gente, então, também, né, conseguiu levar para o Ministério Público, mais as fundações municipais, ou diretorias, né, no caso aqui em Criciúma, elas têm, então, esse banco de dados, elas conseguem acessar também esse mesmo sistema, se eu não me engano, com algumas características um pouquinho diferentes até, tá? Mas a lógica é a mesma, assim, a ideia é a mesma, tá? Então, as fundações elas são equipadas hoje com esse sistema. Só complementando o que o Fábio falou, é importante até vocês saberem, assim como também aos poucos a população em geral, o IMA acabou disponibilizando um site de consultas, das quais as próprias licenças podem ser consultadas por qualquer cidadão, assim como tem simulador de licenciamento, para saber exatamente qual é a taxa, que tipo de documentação a ser formalizada. Falando aqui para vocês, é o site www.consultas.ima.sc.gov.br. Então, ali, qualquer pessoa pode usar, ali tem 6 comandos de simulação, entre eles, inclusive, sistemas de georreferenciamento, para saber se tem áreas indígenas, se tem APPs, áreas de preservação permanente. Então, é uma situação já bem interessante para ter algumas informações prévias que competem ao licenciamento ambiental. Então, só para colaborar com isso, né, e fazendo um esclarecimento em relação aos sistemas de informações de âmbito municipal, ainda hoje, os dados analisados pelos municípios e dos estados, eles não estão integrados de forma conjunta, né? Mas a ideia é que a diretoria de meio ambiente possa consultar se tem licença no IMA, sem precisar nos consultar diretamente, e da mesma forma ao contrário. Mas o IMA hoje está desenvolvendo um sistema aplicado aos municípios, mas o sistema de estado ainda é separado. Mas a tendência é que haja essa vinculação de consultas de dados de um órgão para o outro. Uma pergunta. O cidadão comum, né, nós, se quisermos fazer uma licenciatura, um licenciamento ambiental, aonde ele vai saber se ele vai na prefeitura, né, na diretoria, e existe no site do IMA? Existe. Lá, ele vai no site, ele vê, não, isso pertence ao município. Isso, no próprio simulador, ele já traz essa informação. Você coloca, por exemplo, uma atividade posto de combustível, município de Criciúma, ele já vai dar o recado dizendo que tem que ser ingressado no município. O próprio sistema informa qual é o órgão de competência. Tá certo. Mais algum questionamento de algum? Não, só ainda aproveitando, a questão, o IMA hoje, como a gente estava falando de
toda a modernização, toda a mudança que está acontecendo. Eu falei que os licenciamentos ambientais eles são instruídos, né, por instruções normativas. Inclusive, é um fato inédito, tá, que a gente está, se vocês entrarem no site do IMA hoje, está lá, a gente está revisando as nossas instruções normativas e, como fato inédito, tá, a população em geral ela pode se manifestar. As instruções normativas estão lá, propostas, né, as propostas de instrução normativa de revisão estão lá para os consultores ambientais, que é o pessoal que trabalha diretamente no licenciamento, e aí poder dar opinião, poder divergir, inclusive, de determinado aspecto, e dizer, olha, isso na prática não dá certo, ou aqui deveria ter tal... Então, assim, essa colaboração, né, essa abertura para vir ideias ou para trazer aspectos que talvez internamente a gente não consiga enxergar. Então, isso é um fato inédito e que a gente tem o IMA hoje muito mais próximo, né, de quem nos procura, de quem tem o seu licenciamento ali. Mais algum questionamento, algum vereador? Então, se vocês quiserem dar as considerações finais, ou ainda tem 15 minutos, se vocês quiserem conversar sobre algum assunto que achar relevante. Então, só aproveitando agora, saindo um pouco da temática da CP do Carvão, né, que teria um assunto para um seminário inteiro, né? Exatamente. Eu acho que vocês mesmos, vereadores, é um tema bastante popular e é um tema que não tem um fim, né? Existe um impasse gigantesco que não tem uma resolução a curto prazo, né, Nádia? Isso que a gente lida, né? Não tem nenhuma área ainda totalmente recuperada e que esteja descomissionada. Então, a gente também tem essa atuação, né, ultimamente, desde novembro do ano passado, mais precisamente, com foco um pouco maior em obras públicas, né? Até devido ao período eleitoral, o próprio governo do Estado concedendo recursos, através do Plano 1000, por exemplo, para financiar essas obras, né? Só para vocês terem ideia, da regional aqui de Criciúma, nós estivemos envolvidos na canalização ali das obras do binário, da Santos Dumont, no licenciamento ambiental da Casan, aqui da Próspera, da ampliação da estação da Santa Luzia, também da Casan, né? O anel viário agora recentemente, do trecho ali, que envolve essa última etapa, né? Que é tão esperado já pela população, e o canal, a continuação do canal auxiliar, bem lembrado. Ah, tá bem lembrado. E agora... Isso, o Parque da Santa Luzia, que as obras, inclusive, já estão lá começando, né, que envolveu também um aspecto de canalização e corte de vegetação no IMA. E agora, recentemente, nós tivemos, inclusive hoje, né, Marcos, a visita do secretário Tita Belloli no sentido de dar uma atenção especial em função desses regimes de altas chuvas sobre o piscinão, né, como diz o próprio Salvar, ali que, na verdade, é uma bacia de retenção de água dentro do curso d'água para regular a vazão do curso hídrico na quarta linha. Então, isso também é outro licenciamento que nós estamos agora com uma atenção para poder emitir a licença ambiental em breve, né, em caráter de urgência nesse momento. E também temos envolvidos em outros municípios da região, como em Araranguá, que tem uma beira-mar ali entre Morro dos Conventos e o Pai Querer, né, que o próprio loteamento do Pai Querer foi regularizado agora há pouco tempo. A revitalização da orla litorânea do Rio do Silva, que foi uma outra empreendimento de envergadura, né, para poder dar uma melhorada no aspecto turístico da cidade. A Serra, em Jacinto Machado, com uma abertura pioneira, né, para a subida da Serra. O calçadão do Ricão. Isso ela diz porque ela é frequentadora do Ricão, tá? Passa na frente da casa dela. Tá certo. Então, a gente também, vocês já podem ter visto pela mídia, a própria pavimentação asfáltica de Jacinto Machado à Praia Grande, que é uma rodovia de 30 quilômetros, que era uma expectativa daquela região, até pelo turismo dos canyons, né? Que o próprio Praia Grande ganhou um reconhecimento da Unesco de Geoparque, né? E, basicamente, é o que eu lembro agora de cabeça, né? Não sei se o Marcos tem uma outra... A Nádia, se a Nádia quiser também... Depois o Marcos... Vamos ser rápido, então. Então, a questão da CP do Carvão, né, como acho que o Miotelo falou tudo, é uma coisa que parece que não tem fim, realmente
Eu era nova quando isso começou. Vou me aposentar e vai continuar. E vai continuar. Tem área que a gente acompanha, que as intervenções para fins de recuperação, elas foram concluídas no ano 2000. Estou me lembrando de uma agora que foi no ano 2000 que foi concluída, uma área em Siderópolis. Até hoje ela não foi descomissionada, ou seja, não foi dito assim, essa área está recuperada. E a empresa continua monitorando e acompanhando. Então, é o que a gente se pergunta até hoje. Será que tudo que foi feito até agora, então, está errado? Porque, né, se era para ter já alguma coisa, né, considerada pronta e acabada e não tem. Então, mas é um trabalho interminável, né? O que acho que todo mundo espera é que, independente da recuperação, ou paralelamente à recuperação, que se viabilize, eu acho que esse é o anseio maior, pelo menos dos centros urbanos, né? A gente tem Criciúma, a gente tem Siderópolis, Lauro Miller, onde o centro urbano ele é Siderópolis, é praticamente toda a área minerada ali no centro. E, às vezes, de Forquilinha, né, o prefeito de Forquilinha vive também falando sobre isso. Então, que viabilize esse uso da área, né, não sei, mas acho que esse é o anseio, né, desses municípios, que se viabilize o uso destas áreas, independente ou paralelamente, né, ao fato da recuperação e da melhoria da qualidade das águas aqui da região, que é uma coisa, claro, que ninguém põe em dúvida que é importantíssimo a melhoria da qualidade das águas, né? Isso não tem nem o que discutir. Mas o uso dessas áreas, eu acho que também a gente tem que pensar numa forma de viabilizar, pelo menos, algumas delas. Tá? Até contribuindo com a fala da Nádia, e a gente viu ali que a gente tem a competência, né, para o licenciamento, a questão específica da CP do Carvão, é tudo no IMA, tá? Inclusive faz parte da ação civil pública, né? A sentença que determina que o licenciamento ambiental seja feito através do Estado, do ente do Estado, aliás, né? E aí o IMA, né? Como órgão licenciador. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, tá? Eu trouxe aqui 2 técnicos nossos, né? Mas poderia ter trazido outros, porque o nível é o mesmo, né? Claro, a Nádia ela tem um pouco mais de história, até pela carreira, né, dela, inclusive como professora da Unesc, trabalhando no IPARC, né, no antigo IPAT, enfim, conhecedora da nossa região, é daqui de Criciúma, né, tem bastante afinidade com o tema, né, e aí se especializou bastante. Né? O Eduardo Miotello, uma pessoa ímpar, um técnico ímpar, reconhecido, inclusive, no estado inteiro, no IMA, no estado inteiro. Todo mundo me diz, cara, lá tu tem um cara lá que não dá para competir, que é o Eduardo Miotello. E aí a gente acaba emprestando ele para outras regionais. Volta e meia ele está em São Miguel do Oeste, em Chapecó, enfim, ele está por aí. Mas, além desses 2 técnicos, como eu coloquei ali para vocês ali, que nós somos em 14 lá, esses outros 12 também são excelentes, cada um na sua área de atuação, mas muito competentes, muito comprometidos, inclusive, com o trabalho, né? Então, eu lembro que quando eu vim da iniciativa privada para trabalhar no serviço público, e aí sempre ouvi, né, aquela que vai para o serviço público, aí não trabalha, e aí não, e isso a gente não encontra ali. Tá? Ali a gente encontra pessoas comprometidas com o trabalho, comprometidas com... inclusive com o fruto, né, com o resultado do nosso trabalho. Né, e isso é muito bom. É muito bom a gente ver uma obra pública sendo entregue e a gente conhecer a fundo, né, as peculiaridades dessa área, né, que a gente atuou. É muito bom a gente ver ali uma técnica nova proposta para uma recuperação de área degradada, né, pelo carvão mineral, que hoje é tão complicado, né, a questão da recuperação é tida como complicada. E se a gente vai em qualquer ponte aqui dos nossos municípios, a gente olha para o rio e a gente acaba, na maioria deles, a gente vê aquela água, daquela coloração ali, enfim, por conta dos efeitos
da exploração do carvão, né, da não recuperação das áreas. E a gente poder contribuir de alguma forma para isso é muito gratificante, né, não só como técnico, mas como cidadão, como pessoa. Novamente agradeço a oportunidade, agradeço ao vereador Pierini, que esteve lá conosco, procurando informação sobre a obra da rodovia ali do anel viário, né? E aí nos fez essa proposta de tornar o IMA um pouco mais conhecido aqui, né, para vocês. E volto a dizer, estamos de portas abertas, tá? O meu celular, ele fica... atendo 7 dias por semana, 24 horas por dia. Se no momento eu não conseguir atender, mas logo, em breve, já vai ter a resposta. Tá? E faço um convite a vocês para virem nos conhecer, enfim, e quando tem qualquer dúvida, que nos chamem. A gente vem, a gente tenta esclarecer, né? Tá certo? Muito obrigado, presidente. Nós aqui agradecemos, em nome de todos os vereadores, pela disponibilidade, pelos esclarecimentos que vocês nos trouxeram, porque sempre é o meio ambiente. Aqui, essa casa já teve, inclusive, uma comissão, né, que o Márcio era presidente, que falava sobre a CP do Carvão, que é uma história que, como você disse, não tem fim. Mas, muito obrigada pela disponibilidade e pela presença de vocês. A sessão está suspensa por até 5 minutos, para que possamos nos despedir dos nossos convidados. Reabertos os trabalhos, terminada a tribuna livre, passamos para o horário político. Com a palavra, o vereador Paulo Ferrares. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar o Paulo da farmácia, seja bem-vindo, Paulo, e que Deus te abençoe aí nesse mês que você estará aqui como vereador dessa cidade. Sei do compromisso que você tem com a cidade, com o cidadão cristiumense, então isso é muito importante. Senhores vereadores, há dias atrás, tivemos a Comissão de Saúde acompanhando o secretário Arleu da Silveira com o secretário Alexandre, né? Falando sobre as cirurgias eletivas, cirurgia de alta complexidade. E ontem, no dia de ontem, tratamos numa reunião com o promotor público federal, o doutor Fábio. Porque tem muitos pacientes que estão na fila de cirurgias, acabam sendo chamados, fazem os exames, às vezes fazem os exames pré-operatórios no hospital e chega o dia da cirurgia e não vem. Outros são chamados e dizem que no momento não querem fazer porque eles estão no benefício, outros estão na praia e acaba atrapalhando a fila, né? Quando, como o promotor falou, que o Poder Executivo ele tem que fazer a parte dele também, né? Porque tem muitas pessoas aí aguardando 3, 4 anos na fila de espera. Mas tratamos ontem, juntamente com o secretário Arleu, promotor e técnicos da Secretaria de Saúde, para a criação de um protocolo encaminhando aí para os pacientes, compromissando também, pode ser através de WhatsApp, segundo o promotor, que ele recebe também algumas solicitações, a solicitação é para participar de alguns trâmites aí também através do WhatsApp. Ele disse que isso também é uma prova importante, comunicar o paciente receber o comunicado que está sendo chamado para uma cirurgia e ele vai ter que dar
seu parecer se ele vai participar ou não. Com isso, nós, vereadores, podemos fiscalizar um pouco mais, tendo provas, visitando pacientes, cobrando, né? Não tem como se multar, mas tem como se cobrar. Então, vereadores, aqui nessa tribuna eu assumi o compromisso, juntamente com a Comissão de Saúde, para que todos os vereadores estivessem em Florianópolis, juntamente conosco, para brigar por essa fila de cirurgias, mas o secretário de Saúde não o quis, ele queria um número pequeno. Estivemos lá, nós, Comissão de Saúde, juntamente com o secretário, está acontecendo 450 cirurgias eletivas, e o hospital aqui São José, alta complexidade, aumenta de 100. Você tem o tempo do Toninho. Obrigado, vereador Toninho. Muito obrigado. O Hospital São José sai de 150, que é o contrato que tem com o Estado, para mais 150 cirurgias de alta complexidade. E no dia 12 deste mês, o secretário Aleu nos convidou hoje, a Comissão de Saúde, novamente, para estar com ele também no secretário Alexandre, secretário de Saúde do Estado. Já confirmamos, para estar lá para ter uma nova reunião sobre cirurgias eletivas, sobre as cirurgias de alta complexidade, porque os contratos que auditavam, que ampliavam o número de cirurgias, senhora presidente, estavam sendo feitos com os hospitais da região e com hospitais São José. Então, também vai ser tratado sobre oncologia infantil, também nessa reunião, e a Comissão de Saúde estará lá, também o vereador Manuel levará também uma proposta aí de nós termos leitos psiquiátricos aqui no Hospital São José, porque no dia de ontem, senhores vereadores, teve uma senhora que teve bebê e ela ficou com problema psiquiátrico aí pós-parto e veio para os hospitais e corre no CAPES e vai para cá e vai para lá e não consegue uma internação nos hospitais aqui. Não aceito porque é um problema psiquiátrico. Porque aqui não tem leito, porque lá não tem leito. Então, tratamos isso também, né, vereador Manuel, uma cobrança sua, vereador Antônio, que os pacientes com problema psiquiátrico, de droga, precisam ter o primeiro atendimento. Onde vai ser atendido? Segundo o secretário de Estado, ele disse que os hospitais das nossas regiões, da nossa região, tem que fazer o primeiro atendimento, fazer o primeiro tratamento, 4, 5 dias, para depois ele ir para uma casa, um centro de recuperação, uma clínica para recuperação, e parece que isso não está acontecendo. O secretário de Saúde ontem atendeu, encaminhou para um psiquiatra ali no PAN, foi muito ágil, sabe, porque realmente precisava de uma ação para atender essa senhora, mas não é o necessário, precisa um pouco mais. Então, precisa que os hospitais também tem esse compromisso. Esperamos que nessa próxima reunião, dia 12, será tratado com o secretário de Saúde do Estado, que também coloque os hospitais da nossa região em compromisso para atender essas pessoas. Serei isso, senhora presidente. Obrigado, Toninho, pelo tempo. Meu muito obrigado. Com a palavra, vereador Juarez de Jesus. Declina. Com a palavra, vereador Edivane Manente. Cedeu seu tempo para o vereador Paulo da Farmácia. Com a palavra, vereador Paulo Padilha. Você dispõe do tempo do vereador Edivane Manente. Boa noite, senhora presidente vereadora Roseli De Luca. Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Minha saudação a todos que nos acompanham aqui nessa casa, em especial a todos que nos acompanham através das redes sociais. Primeiro, senhora presidente e demais companheiros, externar aqui o meu contentamento em poder estar hoje assumindo aqui, mesmo que de forma provisória, né? Mesmo que de forma temporária, uma vaga nessa Câmara de Vereadores. Sempre foi o meu sonho participar da política, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade, e se a senhora me permite fazer um pequeno relato, há mais ou menos 1 ano atrás, eu passava por 2 episódios os mais tristes da minha vida. Foi a perca do meu pai e uma internação hospitalar de 15 dias.
Meu pai foi prematuro, infelizmente, pela Covid-19. Nós dois tivemos o problema da Covid-19, né? Ele não teve chance, mas eu tenho certeza que ele deve, no lugar que ele está hoje, ele deve estar contente por ver eu aqui nessa sessão. Gostaria de dedicar a ele, se for possível, senhora presidente, essa sessão e as mais de 660 mil mortes causadas por essa doença. Agradecer, em especial, ao vereador Jefferson Monteiro, que encontra-se aqui no nosso plenário, pela oportunidade a mim concedida, Jefferson. Dizer a você, meu amigo, que você cumpriu o que você prometeu na nossa campanha. Dizer, Jefferson, que cada um dos 20 candidatos que fizeram parte daquela nominata foram importantes, sim, desde o mais votado até o menos votado. Fizemos aproximadamente 9 mil votos e conseguimos colocar 2 vereadores na Câmara de Vereadores. Então, agradeço a ti de coração, agradeço a todos os 20 candidatos que participaram da nossa nominata, e dizer a todos que todos são importantes, desde aquele que fez a menor quantidade de votos até aquele que fez a maior quantidade de votos. Dizer, senhora presidente, que ser suplente é muito importante também. Eu acho que é tão importante quanto o vereador, pois foram os nossos votos que colocaram vocês aqui dentro. Me sinto muito feliz, agradeço de coração a esses 20 candidatos, agradecer em especial a minha família, minha esposa, meus filhos, nora e genro. Agradecer a meus amigos que estiveram ao lado da minha campanha, participando comigo, pedindo voto por toda a Criciúma. Visitamos os mais de 120 bairros, sempre recebido de forma com muita tranquilidade, com muita simplicidade. Obrigado de coração aos 952 votos por mim conseguidos, 951, porque um foi meu, né? Aos 952 votos por mim conseguidos. Votos frutos de uma carreira de aproximadamente 30 anos no comércio. Possuo uma farmácia, que foi a que eu comecei, ali no bairro comercial há 30 anos. Dedico aos meus votos, ao meu jeito de trabalhar e os meus eleitores. Agradeço em especial, senhora presidente, ao bairro comerciário, bairro que acolheu a mim e minha família há 30 anos atrás. E hoje digo que o bairro tem sim um representante na Câmara de Vereadores. Hoje o bairro pode contar comigo por o que precisar aqui na Câmara. Represento com muito orgulho esse bairro e dizer para vocês, talvez que muitos não saibam, mas ali a gente tem 16 mil habitantes naquele bairro. Certo, Paulo? 16 mil habitantes, 8 escolas, que vai desde o ensino maternal até o fundamental. Então, é um bairro que realmente merece ter um certo respeito. Temos ali o Museu Augusto Casagrande e, o mais importante, o nosso estádio do nosso melhor time da região, certo? Dizer, senhora presidente, que o bairro, como todo bairro, ele tem que ser tratado com bons olhos, ele está abandonado. Fiz uma campanha, senhora presidente, honesta, humilde, com verdades e clareza nas minhas propostas, sem utilizar um centavo sequer de fundo eleitoral. Quem me conhece sabe que isso é verdade, foram muito batalhados os meus votos. Contei somente com meus amigos e com a minha pessoa. Hoje, senhora presidente, Roseli e senhores vereadores, saio da minha zona de conforto, senhor vereador Júlio Kaminski, para entrar na vida pública. Sei que é difícil, mas entro consciente de minhas obrigações. Não entro com interesse profissional. Executarei todas as funções pertinentes a um vereador, votando sempre com imparcialidade e com meus ideais, procurando sempre beneficiar o povo, que é o que nos interessa. Por ele nós estamos aqui nessa casa. Durante a campanha, foi uma das minhas bandeiras, e em função da minha experiência na área da saúde, eu dizer que ia lutar por uma saúde pública de qualidade. Isso farei, Paulo. A partir de hoje, eu sei que é pouco tempo, são 30 dias, mas tu pode contar em mim um teu apoiador nessa tua questão aí, o próprio vereador Manuel Rosengue também. Nós precisamos botar o SUS no patamar que ele merece. Precisamos descobrir maneiras mais eficientes e eficazes no agendamento das consultas. Até acompanhei uma fala do vereador Kaminski outro dia,
e ele foi bem claro, pedindo para que a gente tomasse cuidado, e de fato isso aí existe, Kaminski, eu faço parte do Conselho Local de Saúde da unidade do centro, e ali a gente vê pessoas que não tem como marcar essas consultas da maneira como está sendo feito. Nós temos que criar um mecanismo que atenda melhor esse pessoal. Resolver o problema existente no atendimento, como o Paulo falou, ali dos especialistas, né? As cirurgias que não acontecem, né? O povo, ele tem que ser tratado com acolhimento, humanização. Ninguém vai no médico para cumprimentá-lo. Só mais um minutinho, senhora presidente. Ninguém vai ao médico para cumprimentá-lo. Vai lá porque está precisando dele. Para concluir, senhora presidente, antes um minutinho, desejar as melhoras ao vereador Daniel também, né, que a gente acabou esquecendo, né? Para concluir, senhora presidente, me coloco à disposição de toda a população de Criciúma, tanto aqui na Câmara como em meu local de trabalho. Pois o meu local de trabalho, quem me conhece, sabe que lá eu também atendo muita gente. Agradeço a todos e que Deus me ilumine nesses 30 dias. Obrigado a todos. Mais uma vez, seja bem-vindo a essa casa e sucesso, senhor Obrigado, vereador. Roseli. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminski. Declina. Com a palavra, o vereador Antônio de Oliveira. Você possui 2 minutos e meio. Boa noite, presidente. Mais uma vez, boa noite aos vereadores, à mesa e ao público que nos atende, nos assiste. Falando de saúde, né? Também quero falar um pouquinho de saúde. Parabenizar o secretário Arleu pelo trabalho que ele vem fazendo. Competente, está cobrando, tá? Está cobrando muito. E em nome dele também quero parabenizar a enfermeira Eliane, gerente da atenção básica da Secretaria de Saúde de 48 unidades. E também em nome dela, parabenizar a Samanta, coordenadora do distrital de todas as unidades de saúde de Prósperas e Grande Santa Luzia, as quais elas vêm fazendo um belo trabalho. Prestei muita atenção nelas, porque ontem eu estava meio para baixo, né? Nem toda a vida a gente está sempre buscando pelos outros, a gente vai lá para buscar pelos outros. E ontem ela me viu no baixo astral, ela perguntou: o que houve, Toninho? Hoje você sempre entra aqui rindo, eu disse que não estou muito legal, vai cuidar da tua saúde. Então isso é interessante, ela dá para ver quando as pessoas se preocupam com a gente. Então quero parabenizar elas, tá? Em nome de todas as profissionais da saúde, quero dar os parabéns a elas. É isso. Com a palavra, a vereadora Giovana Benedetti. Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, público que nos assiste e aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, em especial o vereador Paulo, que está iniciando hoje seus trabalhos aqui nessa casa. Eu vou falar um pouquinho sobre as cheias, né? Essa chuva que está desde ontem preocupando todos os bairros. Enfim, é importante ressaltar que o governo do município de Criciúma vem fazendo um excelente trabalho quanto a essa questão das chuvas, que há muitos anos nosso município sempre sofre com as cheias. Então, tem sido feito sem parar, né, muitas obras. Nós temos aqui o canal auxiliar, a terceira etapa aqui no centro da cidade, que era um local que inundava, quase que qualquer chuva já inundava, imagina essa de 3 dias, né? Nós temos locais como os bairros Quarta Linha, Sangão, que são locais que não têm inclinação, pouca inclinação, tem os rios que passam e aí dificulta a vazão das águas. E estão sendo feitas desassoreamento nesses bairros todos os tempos, né? Quando a máquina sai do rio Sangão, vai para a Quarta Linha e, enfim, está sempre limpando os rios nesses arredores. Enfim, nós temos um caso importante, principalmente no bairro onde eu moro, na Quarta Linha. Lá o pessoal sofre muito. Quando começa a chover, o pessoal já fica em alerta, né? Porque sempre tem algum prejuízo econômico para algumas famílias. Mas a gente está conseguindo conter essas cheias lá, por conta de que foi feito já faz mais de 20 dias que a máquina, que é a retroescavadeira hidráulica, que é aquela pescoçuda, né, que foi adquirida em 2018 por este governo, está trabalhando lá faz quase 20 dias e realmente estamos conseguindo conter.
Nós temos um outro caso, que é na marginal norte da BR-101, que é aproximadamente ali no quilômetro 387, que é no limite entre Içara e Criciúma. Ali na outra cheia que deu, nós tivemos que abrir uma vala, porque tinha uma tubulação que não dava conta, fica ali retido, né? As águas vinham e ficavam retidas. Aí foi aberta essa vala, enfim, deu certo. Aí a via costeira ficou de fazer uma obra com aduelas nesse local. O que aconteceu? Foi fechada essa vala. Hoje cedo foi aberta a vala novamente, e aí eu vou fazer um requerimento nesta casa pedindo para que a via costeira cumpra ali, né, com o prometido, e a gente percebeu o quanto é importante essas aberturas para que dê vazão às águas, porque quando a máquina estava lá hoje cedo e abriu, já abaixou 40 centímetros da marca da água ali, em frente ali à Cerâmica Elizabeth, o Rio Eldorado. Então, agradecer, né, ao prefeito Clésio Salvaro, à Defesa Civil, na pessoa do Fred, ao intendente Riva, que tem feito um excelente trabalho, estão lá, eu até mandei um WhatsApp perguntando como é que estão nas cabeceiras das pontes, tirando as árvores que estão caindo, enfim, as máquinas não param, o pessoal está monitorando e a gente está conseguindo, quem sabe chega amanhã e a gente não tenha nenhum prejuízo, né? Obrigada a todos. Com a palavra, vereador Obadias Benones. Declina. Questão de ordem cedida ao vereador Márcio Darós. Senhora presidente, essa questão de ordem para solicitar a dispensa dos pareceres das comissões permanentes do projeto do PE 35-2021, que trata sobre a suplementação orçamentária da educação. Em votação, a dispensa de parecer do PE 035/2022. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem. Questão de ordem cedida ao vereador Márcio Darós. Solicito a inclusão na ordem do dia do PE 35-2022. Em votação, a inclusão na pauta do PE 035/2022. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, obrigado, senhor vereador. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Vigésima sétima sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente. Indicação número 376/2022, de autoria do vereador Antônio Córdova de Oliveira. Construção de uma lombada na rua Maurício Jeremias, de frente à casa número 315, bairro São Francisco. Requerimento número 239/2022, de autoria do vereador Antônio de Córdova de Oliveira. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe projeto de revitalização da pavimentação asfáltica da rua Tangará, bairro São Francisco, de frente à casa número 124. Se a resposta for positiva, qual a data em que será realizado o trabalho? O requerimento está em discussão. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 377/2022, de autoria do vereador Juarez Jesus dos Santos. Limpeza, bem como a substituição da tampa de concreto da Boca de Lobo, localizada na rua Silvino Rovares, de frente ao imóvel número 519, bairro Paraíso. Indicação 378/2022, de autoria do vereador Juarez Jesus dos Santos. Reparos na pavimentação asfáltica na rua São Francisco do Sul, de frente aos imóveis de número 345 e 476, bairro Boa Vista. Indicação número 379/2022, de autoria do vereador Miguel Pierini, instalação de placas indicativas
de proibido estacionar na Rua Quintino Búrigo, de frente às casas número 600, 610, 620, 600 e 638, bairro Jardim Angélica. Indicação número 380/2022, de autoria do vereador Júlio César Kaminsky, substituição de lâmpada queimada do poste de iluminação pública localizado na Avenida Montenegro, de frente ao Smigol-Bar, bairro Vila Manaus. Indicação número 381 de 2022, de autoria do vereador Júlio César Kaminsky, substituição de lâmpada queimada na Avenida Montenegro, de frente à Igreja Assembleia de Deus, bairro Vila Manaus. Indicação número 382 de 2022, de autoria do vereador Júlio César Kaminsky, substituição das lâmpadas queimadas dos postes de iluminação pública localizada na Rua João Serafim, bairro Santa Luzia. Indicação número 383 de 2022, de autoria do vereador Júlio César Kaminsky, recuperação da Boca de Lobo na Rua Francisco de Assis Macarini, próximo ao imóvel número 694, bairro Voz do Cris. Requerimento número 241 de 2022, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva, envio de expediente ao gerente da divisão técnica da Celesc, Criciúma, senhor Zunei Casagrande, solicitando as seguintes informações: a possibilidade de melhorias na iluminação pública da Rua Adolfo Conder, bairro Pinheirinho, para o aumento de segurança dos pedestres que transitam pelo local, haja vista que usuários de drogas se valem da falta de iluminação na via para consumo de entorpecentes e prática de furtos e assaltos. Caso a resposta seja positiva, há tempo estimado para o início e finalização da obra. Em caso de resposta negativa, a favor justificar. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 242, de 2022, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações: quais as medidas que o município está tomando para intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti, a fim de impedir o aumento no número de casos registrados na cidade. A preocupação é pertinente em virtude dos casos de enfermidade estarem crescendo de forma acelerada no Estado. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Questão de ordem cedida ao vereador Obadias Benones. Senhora presidente, meu muito boa noite a todos, vereadores também, boa noite, público. Minha questão de ordem, senhora presidente, é para informar, uma gravatinha aqui, informar que na próxima quinta-feira, agora, que cai no dia... Por favor, me ajude aí, que eu perdi aqui. 5. Obrigado, Pati. No dia 5, quinta-feira, agora, a partir das 17 horas, nós vamos ter aqui um papo legislativo. É como se fosse um podcast, né? Funciona como podcast. Às 17 horas, nós estaremos recebendo aqui Ana Losso, que é a gerente ou coordenadora da saúde mental da Secretaria de Saúde, também a Grazi Damasceno, que trabalha com direito de criança e adolescente, ela que é mestrada aí em direito, fala muito bem a respeito da criança, da proteção da criança e do adolescente. Nós vamos ter um papo muito bacana referente ao Maio Laranja, e o próximo dia 18, que é o dia 18, o dia do combate ao abuso, ao enfrentamento, à violência contra a criança e também adolescente. Então fica aí o convite a todos para
quiserem participar, assistir, e, enfim, a população também, né, que vai ser um bate-papo muito legal e interessante, vereador Toninho. Obrigado. Convite feito, senhor Excelência. Questão de ordem cedida ao vereador Miguel Pierini. A minha questão de ordem é informar os vereadores que nessa sexta-feira próxima agora, pelo menos tudo está previsto, a vinda do governador, e dentre as assinaturas das ordens de serviço, ele vai estar assinando também a 4ª etapa do anel de contorno viário. Amém. Convite aceito, senhor. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PE número 032/2022, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a efetivar o pagamento de indenização de bem imóvel desapropriado amigavelmente. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para a deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Presidente não vota. Artigo 173. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PE número 035/2022, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a suplementar o orçamento municipal no exercício do ano 2022 no valor de R$ 21.700.000 por conta da transposição de dotações e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes foram dispensadas e o projeto foi incluído na ordem do dia, em conformidade com os artigos 112 e 116 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. O líder não votou? Líder ad hoc. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Agradeço aos senhores vereadores. Terminada a ordem do dia, não havendo nada mais a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 9/5/2022, segunda-feira, em horário regimental. Boa noite e boa semana a todos e feliz Dia das Mães para as mães aqui da casa e as vereadoras.